Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a questão da imigração, né? E desvendar alguns mitos e confirmar algumas verdades, porque existe muita controvérsia com relação a essas questões, e existem também muitas pessoas e muitas empresas que não são idôneas e que promovem muita ilusão com relação a imigrar para países de língua inglesa. Sendo assim, eu senti a necessidade que a gente tivesse um vídeo que falasse sobre isso. Então, eu vou me ater a 4 países básicos, porque eles são os países onde há maior procura para a imigração. Países de língua inglesa, obviamente. Seria Estados Unidos, Canadá, Austrália e o Reino Unido. O visto é necessário para todo mundo que vai visitar esses países e deve ser sempre solicitado com 6 semanas de antecedência. Nesse momento, você não pode comprar passagem, você não pode reservar hotel. Você tem que primeiro fazer a solicitação, ver se você se enquadra, para depois fazer alguns trâmites, certo? Muita gente compra passagem, faz e acontece, e no final acaba até sendo o visto negado. Para alguns casos você já tem que ter comprado, em outros casos não. Tudo vai ter uma relação aí, a gente vai explicar isso tudo detalhadamente, certo? E em alguns países, dependendo do que você vai fazer, não é necessário o visto. Então, como eu disse, a gente vai ver, né, os 4 países. A gente percebe que de todos eles o visto americano ele é o que tem maior nível de exigência, devido, obviamente, às tentativas de imigração ilegal. E também muita inconsistência de documento, e as intenções na entrevista ficam nítidas de que você quer fazer algum tipo de imigração ilegal. A ideia seria a viagem de turismo, viagem de estudos, viagem de trabalho. A imigração ilegal ela é extremamente combatida, principalmente nos Estados Unidos da América. E existe muita empresa que fica prometendo coisas que não pode cumprir. Se você não tem vínculos comprovados no Brasil, provavelmente você vai ter a negação do seu visto. E também a questão da capacidade financeira. Então, sendo assim, você tem que ter um planejamento, né, para poder coibir qualquer dúvida e garantir que você consiga o visto. Então, o primeiro caso que a gente vai estudar é o caso do visto americano. Então, para você ser autorizado a entrar no país, você precisa do visto. E a gente vai mostrar como deve agendar, quais os formulários, qual o valor, quais as taxas e principalmente a entrevista. Então, a primeira coisa, o formulário. O formulário que é feito, a solicitação é o DS-160, que ele está disponível sempre no site do consulado americano. Você não deve fazer isso, deve evitar até fazer isso por terceiros, porque é um procedimento simples, só se o seu caso for muito excepcional mesmo. E tudo deve ser preenchido em inglês, as respostas não são em inglês, e você deve estar sempre salvando isso, porque senão você vai ter que recomeçar o processo. Agora, o site também tem um mecanismo que traduz as perguntas para o português. Então, você está vendo aqui, né, o exemplo, para você ver como é que funciona. E também é o seguinte, a ideia é que você tenha um domínio mínimo de inglês para que você possa fazer esse tipo de viagem. É a ideia que eles querem. Eles querem pessoas que possam fazer alguma coisa produtiva para eles, seja até no turismo mesmo, porque você vai levar dinheiro para o país, né? Eles não querem sustentar o estrangeiro, é o contrário, ele quer que o estrangeiro se sustente lá. Então, quais são os valores das taxas? A taxa ela vai variar de acordo com o tipo de visto que você vai solicitar. Aqui embaixo está toda a lista de tudo, você tem que se enquadrar em qual você tá, para você saber qual é o visto que você precisa. Então, normalmente o visto mais comum é o visitante de negócios, turismo e tratamento médico, certo? Que é o mais comum, e também o estudante acadêmico. São os 2 que você possui mais. O outro também é o visto J, que é o visitante de intercâmbio. Os restantes são muito mais difíceis de conseguir. Então, por exemplo, o visto O de pessoas com habilidade extraordinária. Então, seria uma coisa muito excepcional, é o que a gente fala da expertise. Então, tudo isso aqui tem características específicas. Se você vai querer um visto de trabalho, você tem que ter um vínculo de trabalho prévio para poder provar. Não é tão simples. Você não vai pedir um visto de trabalho e viajar para os Estados Unidos. Você tem que ter um emprego nos Estados Unidos e aí você pede o visto. Tá? É o contrário. As taxas adicionais para solicitante de vistos, você talvez precise pagar algumas coisas a mais. Se você for estudante, você for visitante de intercâmbio, você vai ter que pagar essa taxa. Ela é um pagamento separado e ela varia muito dependendo para onde você vai. Aí tem aqui o site dizendo quais são as taxas, você pode acessar depois. A taxa de reciprocidade. Dependendo do país de cidadania,
dependendo de onde você vem, você tem que pagar uma taxa a mais, uma taxa de emissão de visto, que é um contrato de reciprocidade. É como se fosse um pagamento para entrar no país, nos Estados Unidos. Depois disso, você vai aguardar um prazo de 2 dias úteis e você vai fazer o agendamento da entrevista, uma fase extremamente importante. A taxa em mãos, ela gera um número, que eles chamam de nosso número. É o momento em que você agenda a entrevista. Você deve estar sempre com esse formulário é importantíssimo, né? O DS-160. E você vai até um centro de atendimento de visitante, que lá vão resolver todas as questões, e você vai já estar marcado previamente a entrevista. Quando você comparecer, pode ser num consulado, pode ser num posto de atendimento avançado, você vai ter que levar um passaporte válido e a página de confirmação do formulário. Se você não levar esses documentos, você nem sequer vai ser atendido, ele manda você voltar. Quem tiver mais de 66 anos ou tiver até 15 anos, não precisa da coleta de impressão digital, os restantes precisam. Mesmo as pessoas nesse enquadramento, ou seja, representante, devem entregar uma fotografia e a página de confirmação. Então você não está isento disso, está isento da coleta de impressões. A entrevista, você comparece à entrevista, apresenta o passaporte válido, a página de confirmação do DS-160 para poder ter acesso à embaixada. Na entrevista, você deve manter a calma, falar sempre a verdade e confirmar os dados que você apresentou no formulário de solicitação. Essa discrepância pode ser um momento crucial para ser negado o seu visto. Depois de tudo isso, é provável que esteja aprovado, certo? 96% dos pedidos brasileiros são atendidos quando a documentação está correta. Quando você está com a documentação incorreta, quando você não mostra suas intenções adequadamente, quando você não tem vínculo com a viagem, com nada, vai ser muito difícil conseguir o visto, porque eles podem interpretar que você está tentando imigrar ilegalmente. O segundo caso que a gente vai analisar é o caso do Canadá. Todo mundo fala que o Canadá é um dos países mais fáceis de entrar, mas não é bem assim, existe uma burocracia. A duração do visto é de 6 meses. O visto deve ser solicitado com 6 semanas. O processo é simples e normalmente você quando prova tudo que eles pedem, não é que é simples de pedir. Você quando contempla tudo que eles solicitam, você consegue ter o visto. Então, eles têm várias maneiras de tirar esse visto. Uma delas é a autorização eletrônica de viagem. Se você já teve visto canadense nos últimos 10 anos, ou você possui um visto americano, vai ser mais fácil tirar um visto canadense. Você paga $7 canadenses, entra pelo site e já recebe. O visto canadense é diferente do visto americano. O visto americano tem um selo. Enquanto que o visto canadense pode ser uma declaração online, porque fica tudo escrito no sistema deles, então é mais simplificado. Mas também porque é uma maneira de enxergar, né, as coisas, eles enxergam de uma maneira diferente e eles não têm tanta entrada de imigrantes ilegais como os Estados Unidos têm. O visto de visitante ou de morador temporário, você precisa solicitar. E eles chamam de residente temporário. Então você vai lá na página e pede para poder confirmar. O visto de turista você gasta $100 canadenses. E ele só vale por 6 meses. Tá? Quais são os documentos necessários? Tem um manual no site que vai explicar tudo. E o governo canadense ele fez um checklist. Então, entende? Ele vai lhe dar o visto com facilidade. Mas para isso você tem que cumprir prerrogativas que eles vão determinar. Então é tanta coisa que eles fizeram um checklist, né? Então, o que é que vai precisar? O formulário de solicitação, que é um documento que tem 4 páginas, vai ter que ser preenchido um por um. Se você vai viajar com mais pessoas, cada um preenche o seu. Tem o formulário de informações familiares para todas as pessoas que estão solicitando. Você também vai precisar do termo de consentimento lá para a viagem. Você vai ter que preencher um questionário de informações adicionais que vai ser impresso, assinado, preenchido à mão, que vai ser usado por toda a família, para quem vai. Tem o formulário Schedule, que é um formulário para aplicantes que já têm ou tiveram vínculos com partido político, serviço militar, defesa civil, você é relevante para o judiciário. E tem também a declaração de união estável, caso você não tenha uma união escriturada no cartório. Se você tiver, você leva. Tem que ter um passaporte válido, uma foto 3x5 ou 3,5 por 4,5. Um comprovante financeiro, você tem que provar que você tem rendimentos no Brasil, salvo se você for menor de idade,
certo? Então você vai levar o imposto de renda, os últimos 3 contra-cheques, contrato social, extratos bancários. Você tem que mostrar capacidade bancária, capacidade de se sustentar no país e de também ter vínculos com o país. Comprovação de laços sociais e econômicos, então a declaração do seu empregador, documentos da sua empresa, comprovante de matrícula numa instituição de ensino no Brasil. Então tudo isso deve ser levado em conta porque eles querem ter a certeza que você vai voltar, para coibir a questão da imigração ilegal. E é por isso que muita gente bate e volta nessas coisas dos vistos, não só no Canadá, nos Estados Unidos, em qualquer visto, porque eles não dão as comprovações dos seus documentos, que são selecionados, necessários. Autorização de viagem, se você for menor de 18 anos, e comprovantes de pagamentos das taxas dos vistos, tudo isso original. Quando você preencher tudo isso eletronicamente, você tem que clicar no campo validar, porque só assim é que o formulário vai estar válido, porque ele vai gerar um número igual o DS-160 dos Estados Unidos. Então, você também tem que marcar a sua biometria. Aí você tem que comparecer ao local, o Centro de Solicitação de Visto canadense, para que você possa fazer a biometria. Existe a possibilidade de fazer isso de emergência, mas tem que ter uma justificativa muito boa para que eles consigam fazer isso. Pagamento de taxa. De acordo com o acordo, que foi solicitado, o visto para turista é de R$315. E você consegue múltiplas entradas no Canadá, entretanto, durante 6 meses. E a taxa de biometria é mais de R$270. Se tiver em família, o valor para 2 pessoas, R$535. Se for grupo maior que 3 ou mais pessoas, R$800 no total. Então vai variando de acordo com... Eles querem que você viaje em família. Eles querem viagem de turista com famílias, ou casais, ou grupos de amigos. Por quê? Porque quem viaja sozinho intenciona imigrar ilegalmente, na concepção deles. Aqui está o site para vocês verem como funciona, como é que você deve entrar e tudo mais, que é o site do governo canadense, obviamente todo em inglês, mas tem a versão em francês também. Como é que você solicita via o Centro de Solicitação de Visto do Canadá, o CVAC? Você pode ir em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília. Então, toda a documentação exigida você deve levar. Você vai levar pessoalmente no centro, ou você vai postar para um serviço de entrega, ou você vai pedir a coleta em domicílio, que também ele vem buscar, pode acontecer. Como é que é processado o visto? Você tem que ter o oficial de imigração vai dizer se precisa de exame médico, dependendo da circunstância, dependendo da época. Você vai precisar, dependendo do que o oficial de imigração falar, de um atestado de antecedentes criminais. E você talvez tenha a necessidade de fazer uma entrevista. Então, é simples, mas tem etapas a serem cumpridas, O prazo de emissão. Ele leva 15 dias úteis para entregar o visto de turista. Aí você pode ter alguns entraves. Normalmente, quais são os entraves? Formulário sem código de barras, você imprimiu errado. Pedidos incompletos. Você precisa de fazer exames médicos. Você vai precisar passar por um aprofundamento dos níveis de segurança. O seu histórico de antecedentes criminais pode ser solicitado. E a entrevista, que também pode atrasar um pouco isso. E, obviamente, às vezes eles precisam de uma verificação mais detalhada da sua documentação, porque talvez eles estejam achando que haja algum tipo de fraude. Então, se ele suspeitar de fraude, ele vai pedir a sua documentação de novo. A emissão do visto. Feito tudo isso, apresentou o passaporte, resolveu tudo, aí você vai receber o seu visto. Ele vai aparecer lá em cima logo o expire date, que é a data que vai expirar o seu visto. Então isso é muito importante que você leve isso em conta, para não ficar ilegal no país. O terceiro caso é o caso da Austrália. O visto australiano, ele é interessante porque muita gente quer viajar para turismo porque realmente tem belezas naturais, tem atrações muito interessantes, é de uma fauna e flora muito peculiar, então existe um potencial interesse de viagens para lá. Tem até uma foto aí no vídeo que vocês estão vendo de como é o visto de imigração, para vocês terem uma ideia de como funciona e tudo mais, aí o carimbo de chegada no passaporte. Então, para entrar no país, você pode entrar como turista ou como estudante e você vai precisar do visto. Então, como é que funciona isso? Você pode solicitar o visto se você for estudar por mais de 14 semanas lá. Você pode fazer um curso de inglês, participar de um programa de intercâmbio, fazer curso técnico, graduação, pós-graduação, mestrado. Então, independente do curso,
a instituição de ensino australiana deverá estar autorizada a receber estudantes estrangeiros. Então, não é qualquer instituição de ensino. Tem que ser uma que esteja vinculada com o Brasil e possa receber estudantes de outro país. Então, o visto ele é feito online no Departamento de Imigração. Você tem que apresentar todos os documentos digitalizados e esses documentos têm que estar em inglês. Ou seja, você vai precisar de um tradutor juramentado. É mais um custo que você tem que arcar para poder levar esses documentos até lá. Então, quais são os documentos? O formulário preenchido e assinado, o certificado de cursos pós-secundários, cursos técnicos, graduação, pós-graduação, cópia da carteira de trabalho, para você provar que trabalha ou não, cópia colorida das páginas dos passaportes, carta de intenção, você tem que escrever de próprio punho dizendo o que você quer fazer lá, carta de custeio, dizendo qual a sua capacidade de pagamento, você vai dizer quanto vai gastar, o que você vai gastar, o que você pretende fazer. O COI, que é a confirmação de matrícula da instituição de ensino que você vai estudar. O imposto de renda completo. Os extratos bancários. Os últimos 3 contra-cheques. Comprovante escolar ou carta de licença de trabalho. Passagem aérea, mas essa não é obrigatória. E realização do exame médico, certo? Porque após a aplicação do visto, porque você vai ter um médico credenciado para fazer esse exame. Então, você tem que estar de boa saúde, para não levar nenhum tipo de doença e tudo mais para o país. Tempo de processamento do visto, 40 dias. É sujeito ao período de alterações em alta temporada. E o interessante é que você solicite pelo menos com 2 meses de antecedência, né? 8 semanas. Os trabalhos para estudantes na Austrália. Durante o período acadêmico, muitos estudantes podem trabalhar lá, no máximo 40 horas quinzenais, né? Ou seja, 20 horas semanais. Então, esses períodos de férias, os estudantes eles podem trabalhar quantas horas quiserem nas férias, mas para isso tem que pedir autorização ao Departamento de Imigração. O visto de turista, ele pode ser utilizado para quando você deseja fazer uma viagem de turismo, de férias, de passeio, talvez razões sociais, gastronômicas, visitar amigos, família, uma série de outros fins, você vai ter que escrever isso. Então, existe um programa e esse voltado, né, para o turismo, que é o Way Tourist, e esse visto tem duração de 1 ano e o prazo de permanência na Austrália é de 3 meses. O tempo de processamento, a resposta sai em 15 dias, dependendo, pode durar até 30 dias. Então, você vai receber uma notificação por e-mail. A Austrália não tem selo, então você recebe o visto, ele é online. Para entrar na Austrália, todos os viajantes têm que ser vacinados contra a febre amarela, pelo menos com 10 dias de antecedência à viagem. E tem que ter a carteira internacional de vacinação. Aí você vai ter que procurar, né, o local correto no seu país para poder se vacinar, pegar a carteira para poder levar. Senão você não entra, mesmo com tudo, com todos os vistos. Você chegar na Austrália e não tiver essa carteira de vacinação internacional, provando que você tem vacinação contra a febre amarela, ele manda você voltar. Então você pode ainda voltar no momento que você encarar o oficial de imigração. O passaporte tem que ter validade mínima de 6 meses a partir da data do embarque, porque você só pode passar 3, então tem uma folga aí. E se você estiver na Austrália e quiser ir para outro país, você pode. Não é proibido, você não tem que ficar na Austrália, né? O próximo país é o Reino Unido. Brasileiros a estudo e a turismo, eles têm, por menos de 6 meses, eles não precisam de visto. Então, se você vai estudar lá por menos de 6 meses, você pode entrar. Se você for estudar por mais 6 meses, tem que ter o visto de estudante. Então, existem 5 vistos, né? De 1 a 5, obviamente. O 1 é para estudantes de pós-graduação, que já foram formados no Reino Unido, certo? E que queiram investir 200 mil libras. E também para investidores que querem investir 1 milhão de libras. Então, se você estudou no Reino Unido e você quer investir no Reino Unido, você pode. É esse visto 1. O 2, para profissionais qualificados que têm oferta de emprego no empregador baseado no Reino Unido. Então, você já tem uma proposta de emprego. Aí, o visto 2, que é o visto de trabalho. O visto 3 está suspenso, não tem previsão de retorno e era usado para trabalhadores de baixa qualificação. Esse visto não existe mais, pelo menos por enquanto. O número 4 é expedido pelo governo britânico para você possa estudar na Inglaterra. E o 5 para trabalhadores temporários, voluntários, eventos esportivos, pesquisa e treinamento. Então vocês veem que a parte de trabalhadores sem qualificação ou baixa qualificação, o visto já não existe mais, né? E é importante que você saiba disso. Então, curso com duração de 6 meses ou menos, você vai
vai viajar, você precisa apresentar os documentos de confirmação que você vai fazer um curso. Quando você chegar no aeroporto, além de comprovar recursos financeiros, daqui a pouco a gente vai ver como é essa comprovação de recursos financeiros. O estudante estiver no Reino Unido como visitante, ele não é possível trocar de visto. Então não adianta você querer entrar com visto sem visto para depois mudar para um visto de duração de 6 meses. Não pode. Você entra com visto de curso com 6 meses ou menos e você vai embora. Com visto com duração de 6 meses ou superior, você vai ter o prazo de até 11 meses, não pode passar um ano lá. Então, se você tem 16 anos ou mais e for estudar inglês, você pode passar de 7 a 11 meses lá no Reino Unido. Então, tem que levar isso em conta. Se você for estudar em um college, você também, ou em uma universidade, por mais de 6 meses, ou vai fazer um curso de inglês por mais de 11 meses, você já tem que ir para o visto 4. O visto de estudante geral, que é o 4, né? Ele é baseado num sistema de pontos. Então, para obter pontos, você precisa alcançar um total de 40. Esses pontos têm os critérios. Primeiro, escola credenciada. Ele recebe os primeiros 30 pontos obtidos de acordo com a matrícula aceita em uma das escolas, faculdades, colleges, universidades, que tem no Accreditation UK, que é uma das empresas mais conceituadas com relação a essa questão. Então, você tem que mostrar o documento que mostra que você foi aceito para estudar. Se você não tiver esse documento, você não pode solicitar o visto. Garantia de fundos, ou seja, garantia de que você pode pagar, que são os 10 pontos finais. Você tem que provar que tem condições de se sustentar no Reino Unido. Então, 1.265 libras por mês, se for em Londres, e 1.015 libras por mês, se for em outra cidade. O valor limite é de 9 meses. Então, no curso em Londres, com duração de 12 meses, o valor necessário é de 11.385 libras. Lembrando que uma libra é 5 vezes mais do que a nossa moeda. Então, é um valor significativo, por volta aí de 60 mil reais. Certo? Isso na cotação atual. Então, é um valor muito alto. E se você for passar 12 meses, você tem que mostrar apenas que é capaz de se sustentar por 9. Se for em outra cidade, você está vendo aí, vai ser 9.135 libras, uma quantidade significativa de dinheiro também. Toda essa documentação, incluindo extrato bancário e certificado das escolas, tem que ser traduzida para o inglês por um tradutor juramentado. É aquele que é legalmente licenciado para traduzir isso aí, tá? Não é um tradutor qualquer. Para você ter o visto número 4, você que vai estudar, né? Que é o visto de estudante, você deve ter algumas prerrogativas. Ele vai dizer lá você como é que você deve proceder. O visto de turismo, que é o visto padrão, certo? Para entrar na Inglaterra, com viagens menores que 6 meses, não precisa solicitar visto antes de viajar. Você chega lá no oficial de imigração no aeroporto, quando você desembarcar na cidade, você mostra o seu passaporte válido, mostra que tem condições financeiras e mostra que você tem um hotel para ficar. Certo? Então é muito importante que você vá com documentação, senão você volta, não sai do aeroporto. Cidadania europeia, muita gente quer essa cidadania, por quê? Porque você pode trabalhar. Quem é cidadão europeu não precisa de visto, ele pode transitar na Inglaterra no momento que quiser. E o passaporte tem que ter validade mínima de 6 meses, né? O ideal é você viajar com passaporte com validade mais longa. Então vocês podem ter visto aí que o processo não é complicado, mas é um processo com muitas etapas e é um processo que tem um preciosismo. Então, não interessa qual dos países você vai fazer algum tipo de turismo ou vai estudar, você deve levar em conta a questão de você cumprir as prerrogativas. Por isso que eu falei no início do vídeo que você deve fazer um planejamento prévio, porque senão você não vai conseguir o visto que você tanto espera, né?